Muito bom dia, muito bom estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra de Deus, que realmente ela é viva e eficaz, e ela é capaz de transformar as nossas vidas. E eu quero compartilhar algo especificamente mais sobre o Natal. E nós estamos próximos aí, né, do Natal, estamos na época do Natal, e é costumeiro nessa época que nós vejamos o presépio, né? Essa imagem que está aí no fundo, que inclusive está muito bonito lá na frente, né? Quando a gente entra tem um presépio ali muito bonitinho, né? Com os personagens, e é costumeiro então que a gente veja o presépio, até mesmo às vezes em apresentações de teatro, de coro, teatro das crianças, temos o costume, né, de fazermos o presépio, que é uma maquete, né, uma espécie de maquete que remete ao nascimento de Jesus. E eu quero trazer a reflexão hoje sobre alguns personagens ali. Quando nós pensamos no presépio, né, nós temos primeiramente um protagonista. O protagonista, ele é o personagem principal. O personagem principal do Natal é Jesus, obviamente. Nós temos também os coadjuvantes. Coadjuvantes são aquelas pessoas que elas têm um papel secundário, porém também muito importante. Se eles não estiverem ali, talvez a cena não aconteça. Isso pensando, por exemplo, em teatro, filme e assim por diante. Então, nós temos ali dois coadjuvantes, que são José e Maria. Sem José e Maria, o Natal também não necessariamente aconteceria. Mas nós temos também os figurantes. Figurantes são aquelas pessoas que desempenham um papel menor, sem falas, mas para preencher o cenário. Elas estão ali, mas se você tirasse elas, talvez não faria tanta diferença assim. A cena conseguiria, né, dar sequência, seria possível nós termos o restante da cena, isso pensando, por exemplo, num teatro. O figurante, então, é aquela pessoa que é importante, mas que não é tão importante assim. E nós temos alguns figurantes ali que são importantes e que podem nos trazer algumas lições, mas ainda assim eles são figurantes. E eu quero, então, nessa manhã, te levar a pensar sobre os figurantes da história de Jesus. E, em especial, primeiramente, em relação ao Natal. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 2, nós vamos dar uma olhada em dois textos, que é Mateus capítulo 2 e também em Lucas capítulo 2. Isso. Vamos ver então sobre os figurantes do Natal. E o texto diz assim... Estou ouvindo barulho de folha ainda, então por isso que eu estou dando uma segurada, né? O texto de Mateus, então, capítulo 2, versículos 1 em diante, até o 12, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra.
E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui, depois a gente vai fazer a leitura também de Lucas capítulo 2. Então, os primeiros figurantes que a gente pode ver aí na história de Jesus são os magos. Se você tirar os magos, a história continua. Jesus continua tendo nascido e todo o restante da história permanece. Então, eles são figurantes, mas eles têm a sua importância. Então, vamos pensar um pouco sobre esses magos e depois a gente vai fazer uma aplicação em relação a eles, né, uma contextualização. Mas quem eram, então, esses magos, né, primeiramente? Então, quem eram os magos? Bom, inicialmente, deixa eu ver se acho que não vai passar aqui. Inicialmente precisamos pensar sobre quem eram eles. Os magos, eles sofrem algumas fake news, digamos assim. Porque quando nós pensamos nos magos, muito provavelmente você pensou nos 3 reis magos, correto? Não necessariamente eram 3, não necessariamente eram reis, e não necessariamente eram magos como nós pensamos usualmente. Quando nós pensamos em magos, pensamos naquelas pessoas que fazem magia, né, que fazem uma mágica, alguma coisa assim. Não era o caso desses homens. Primeiramente, eles não necessariamente eram 3. Ao longo da história, foi se criando a história, né, criando uma história, né, de que eram 3 devido aos presentes que eles entregam. Eles entregam ouro, incenso e mirra. Então, uma vez que é ouro, incenso e mirra, então um presente para cada mago, então são 3. Além disso, se criou uma história de que eles seriam reis para cumprimento de um salmo, né? Como uma visão profética de um salmo. Mas não se tem nenhum dado histórico de que eles fossem realmente reis. E enquanto magos ali, não seria tanto magos no sentido de alguém que faz mágica, então, mas algo como um astrólogo. Então, esses homens, eles eram astrólogos que muito provavelmente tinham vindo da Pérsia ou da Babilônia. Se você já leu o livro de Daniel, você vai ver que Daniel era um dos conselheiros ali do rei, e em dado momento, no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tem um sonho, e ele convoca todos os magos, astrólogos, sacerdotes do reino para interpretarem o sonho. Esses magos que vieram até Jesus no momento ali, e depois eu vou falar melhor sobre isso, mas no momento do nascimento, eles são então muito provavelmente sacerdotes ou astrólogos, e não astrônomos, mas astrólogos mesmo, que estudavam as estrelas e procuravam entender coisas espirituais a partir das estrelas. O que não é correto. A Bíblia, inclusive, deixa claro que isso não era correto, mas eles eram os chamados gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, do povo judeu. Então, eles eram pessoas de outro lugar, lá da Babilônia, ou Pérsia, muito possivelmente, que estudavam, então, as estrelas. Muito possivelmente, como eu falei, eles não eram 3, até porque ouro, incenso e mirra eram coisas muito valiosas na época. Então, você imagina 3 homens andando, como a gente vê nas imagens, né? 3 homens andando com os seus camelinhos, né? Eles viajavam normalmente à noite, inclusive nós temos a confirmação histórica no fato deles verem a estrela. 3 homens andando à noite nos seus camelinhos, carregando ouro, incenso e mirra, coisas extremamente valiosas. Não procede. Muito provavelmente eles tinham então uma caravana grande e talvez aí um grande número de magos, de sábios, né, como nós podemos chamar. E também como eles sabiam sobre essa questão da estrela? Porque assim, eles eram astrólogos, então eles observavam as estrelas. Mas como eles sabiam sobre o rei dos judeus que iria nascer? Porque eles falam ao rei Herodes: vimos a sua estrela. Acontece que há uma profecia de Balaão em Números capítulo 24, Balaão que também não era do povo de Deus, sobre a estrela de Judá, e que essa estrela viria com um cetro majestoso, né? A ideia justamente de que a estrela guiaria, né? Foi assim que foi interpretado, que a estrela guiaria até o rei. Eles viviam longe da terra de Judá, mas
Durante o período do cativeiro babilônico, quando os judeus então são dominados pelos babilônicos, eles vão até lá e muitos deles acabam professando a sua fé, como por exemplo nós vemos no caso de Daniel e dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, muito provavelmente, esses judeus que estavam na Babilônia no período do cativeiro, séculos antes, né, do nascimento de Jesus, eles anunciam, eles proclamam que um dia haverá um rei que nascerá entre os judeus, que é o Messias e que reinará com justiça. Então, eles falam sobre as profecias messiânicas para estes sábios, né, os sábios da sua época, e por conseguinte, muito provavelmente, essas profecias se propagam e continuam sendo ditas até o tempo do nascimento de Jesus. Então, esses sábios, eles sabiam que, em algum momento, uma estrela guiaria até o rei dos judeus. E isso aqui ocorre, também tem talvez um possível erro histórico no presépio, que é o fato de estarem todos juntos, né, pastores, os próprios magos. Por quê? Porque, inclusive, o texto nos diz que eles foram até a casa onde eles estavam. Nós lembramos que quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria. Nós vamos ler esse texto depois. Então, não havia um lugar para ele. E por isso ele foi colocado junto com os animais e posto sobre uma manjedoura. Quando os magos chegam até Jesus, provavelmente tenha passado cerca de 40 dias ou até mesmo 2 anos. Como é que a gente consegue compreender isso? Porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, pode ser que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, mais comum, vai que de repente ele já nasceu um pouquinho antes, ou também, talvez Jesus tivesse até 2 anos. Então, não é o mesmo momento. Mas o que talvez mais importe, então é interessante entender quem eles eram, para nós compreendermos e contextualizarmos a realidade deles. Mas antes, uma pergunta também é importante de se fazer. Como eles reagiram ao nascimento de Jesus? Como os magos reagiram com relação à história de Jesus? Algo que é bastante interessante é que quando eles chegam a Herodes, eles fazem a seguinte pergunta. Eles perguntam o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Veja, eles eram magos, sábios de outro local, não eram judeus, tanto que eles se referem ao rei dos judeus, ele não fala onde está o nosso rei. Eles chegam ali, mas eles chegam sem dúvida alguma. E você consegue se colocar no lugar desses magos? Eram pessoas que estudavam as estrelas, de repente eles veem uma estrela, que muito provavelmente era um cometa que passou mais ou menos no ano 5 a.C. Jesus provavelmente nasceu no ano 6 ou 5, entre 6 a 4 a.C. Então, no ano 5 surge um cometa com uma cauda grande, que veio da China, ele é registrado em textos antigos da China em direção ao oeste, né? Então eles veem aquele cometa e eles entendem que aquele cometa vai levar até o rei dos judeus. E eles seguem aquele cometa. E eles chegam até o rei daquele povo e eles não perguntam assim: olha, a gente viu uma estrela, pode ser que ela tenha alguma coisa de importante. Vocês sabem alguma coisa? O que eles falam é: vimos a estrela e seguimos. Onde está o rei dos judeus? Eles não têm dúvida nenhuma. Eles têm certeza absoluta de que eles encontrariam o rei dos judeus, que era Jesus. Eles conversam com Herodes. Herodes não queria perder o trono, e por isso há um medo grande na cidade de Jerusalém. Ele consulta os líderes religiosos para saber onde Jesus deveria nascer e manda os magos, né, os sábios, para Belém. Eles chegam lá e o adoram. O texto para, e é muito interessante isso, ele para ali. Eles vão, obviamente, embora, né, um anjo aparece e fala para eles irem embora e não voltarem a Herodes, mas a gente não sabe o que acontece com esses magos. A gente não sabe se eles se tornaram crentes fervorosos, se a partir de então eles começaram a adorar o Senhor. Não sabemos o que acontece com ele.
O que nós sabemos é que eles tomaram uma decisão correta de ir obedecer, né, de seguir a estrela e de ir até Jesus e o adorar. Qual a contextualização que a gente faz, né? O que isso tem a ver com a gente? Bom, muitas pessoas vivem como esses magos. Muitas pessoas buscam na religiosidade, ou nas muitas religiões, uma forma de se encontrar com Deus. Então, existem muitas e muitas pessoas, que talvez você seja uma delas, talvez quem nos assiste seja uma delas, que creem que todos os caminhos levam a Deus, que creem que toda religião é válida. Então, eu vou para o culto, vou assistir um culto evangélico, daqui a pouco eu vou numa missa, daqui a pouco eu vou rezar, eu vou orar, né, virado para Meca, porque vai que os muçulmanos estejam certos. Não, eu vou fazer a minha leitura devocional depois que eu ler o meu horóscopo, né? Então, uma mistura de tudo, sem saber ao certo exatamente o que devem seguir e a quem devem adorar. Mas um dia essas pessoas ouvem falar sobre Jesus, e eles decidem ir até Ele e o adorar. Muitas pessoas vivem essa realidade, e talvez alguns que aqui estão, ou que estão ouvindo, talvez vivam essa realidade, de viver um misto, de eu quero de tudo, porque alguma coisa vai me levar para Deus. E eu quero te dizer que, infelizmente, isso, ou melhor, felizmente, isso não é uma realidade. Felizmente, porque você está aqui e pode ouvir a realidade de que Jesus mesmo falou, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E não vale a pena ficar gastando energia procurando outras coisas. Eu vou falar um pouco mais, daqui a pouco eu volto sobre isso, mas vamos para o próximo, os próximos personagens, os próximos figurantes. Lá em Lucas capítulo 2. Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 2. A partir do versículo 8, o texto diz o seguinte. Só vou colocar o relógio aqui para mim não me empolgar demais, tá, gente? Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então aqui o segundo grupo de figurantes do Natal, que esses sim fazem sentido estarem ali no presépio, né? Porque eles foram os primeiros a encontrar, muito provavelmente os primeiros a encontrar então o bebê Jesus. Quem eram esses pastores? Eles eram judeus. Não eram pastores como os pastores, né, como eu, pastor, os pastores do colegiado, que lideravam uma igreja, obviamente. Eles eram pastores de ovelhas, cuidavam de fato de ovelhas, e eles eram, por mais que a gente pense nos pastores no modo positivo, porque, por exemplo, Davi, o rei, ele era pastor, Jesus se coloca como bom pastor, os pastores, eles eram marginalizados naquela época. Os pastores, para se ter uma ideia, havia um ditado entre os mestres da lei, né, os rabinos, que dizia o seguinte: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Os irmãos terem uma ideia do quão bem vistos eles eram. O que ocorre é que é o seguinte: eles tinham leis, né, os judeus tinham leis a seguir, leis cerimoniais, religiosas, e
os pastores, por viverem boa parte do tempo no campo, eles não podiam cumprir todos aqueles rituais, todas aquelas leis cerimoniais. Além disso, pelo fato deles se movimentarem bastante, muitos pastores se tornavam também ladrões. Então, para os líderes religiosos, pastores eram considerados como, inclusive eles chamavam de o povo da terra. O povo da terra era composto pelos pastores, pelos publicanos e pecadores, aqueles que eles mais odiavam, né, fora os samaritanos. Então, eles eram assim muito mal vistos pelas pessoas. Tanto é que em um julgamento, por exemplo, o testemunho de um pastor não era válido. Então, se acontecesse alguma coisa e um pastor tivesse visto, era aquela pergunta assim: alguém viu o que aconteceu? Aí um pastor: eu vi. Não, você não conta. Alguém viu o que aconteceu? Não, então acabou o julgamento. Só que olha que interessante, que precioso isso. Os pastores estavam lá, nos arredores de Belém. Inclusive, algumas pessoas dizem que o Natal não pode ter acontecido na época em que nós estamos vivendo, porque lá naquela região é inverno, nessa época, então seria muito frio. Isso não necessariamente procede, porque embora realmente seja frio nessa época e os campos são frios e tudo mais, naquela região próxima a Jerusalém, que é onde ficava o templo, e Belém era próximo, dava uns 8 quilômetros de Jerusalém, naquela região era comum que o ano inteiro tivessem pastores com ovelhas nos campos. Então pode ser que era nessa época, a época a gente não sabe. Mas aqueles pastores então que estavam ali com as suas ovelhas, né, cuidando das suas ovelhas no campo à noite, eles recebem o aviso do anjo sobre o nascimento do rei, e por conseguinte eles vão até onde está Jesus, saem dali. E aí entra a pergunta, né? Uma vez quem eram eles, como eles reagem à notícia? Eles ouvem a notícia de que o rei havia nascido, vão até lá, veem Jesus e saem dali para contar. E é precioso o que o texto nos diz, né? O texto diz que todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Quando a gente lê isso, passa batido, a gente pensa assim, claro, né, era uma coisa diferente, eles viram os anjos, só que pastor não tinha voz para testemunho. O que os pastores diziam não era válido, não era considerado, mas aquilo foi tão sobrenatural, que quando os pastores contam, as pessoas ficam admiradas com o que aconteceu. E aí a gente pensa numa outra questão, que também é importante, juntando com os magos. Os magos não eram judeus, e os pastores não eram os bons judeus, eles não eram os judeus crentes, eles não eram os judeus que a gente diria assim, aquele ali é um judeu. Os magos eram gentios, nem judeus eram, e os pastores eram marginalizados, não cumpriam a lei. Contextualizando, a gente vê como Jesus ele veio para aqueles que eram realmente, que sabiam que eram pobres de espírito. Jesus não veio para aqueles que se consideravam os maiorais, mas aqueles que realmente sabiam que eles não eram tão importantes. E contextualizando, quem talvez seriam hoje os pastores, né, na nossa realidade? Talvez aquelas pessoas que frequentam ou frequentaram a igreja, que são filhos de crentes, né, filhos de cristãos, são cristãos nominais, que não necessariamente viveram uma vida com Deus até hoje, que até mesmo quando as outras pessoas olham, não dão muito valor, né, pensam, aquele lá é instável, aquele lá uma hora ele aparece na igreja, daqui a 5 meses ele volta, esse sujeito aí não dá para confiar. Esses eram os pastores. E talvez alguns que aqui estão vivam exatamente essa situação. Vivam como pessoas que talvez sejam um pouco instáveis. Talvez até hoje não viveram exatamente com Deus. Pois Deus quer se revelar a vocês também. Deus quer se revelar a cada um de nós. E indo para um terceiro grupo, eu não tinha colocado dos pastores, né? Nós temos um outro grupo que não aparece no presépio. E esse não aparece porque ele não foi. São os líderes religiosos. A gente leu Mateus 2, e é interessante que eles também são figurantes. A gente sempre lembra dos reis, ou melhor, desculpem, dos magos, ato falho,
não eram reis. Então a gente lembra dos magos, a gente lembra dos pastores, porque eles estão ali no presépio. Só que há um grupo que também ouviu falar sobre Jesus. Quando os magos chegam até Jerusalém, eles causam um alvoroço. Esses líderes religiosos, eles eram os membros do Sinédrio. O Sinédrio é o mesmo grupo que foi responsável por condenar, por condenar, vamos dizer assim, Jesus à crucificação, depois levar a Pilatos. O Sinédrio era composto por todos os líderes, os mestres da lei, os sacerdotes. Então, as pessoas importantes, né, do judaísmo eram parte do Sinédrio. E esses membros do Sinédrio, eles tinham conhecimento das Escrituras. Eles conheciam a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Tanto é que Herodes pergunta para eles de onde virá o Messias, né? Qual a cidade? E eles citam uma profecia de Miqueias, um profeta então do Antigo Testamento, que fala sobre o nascimento do Messias em Belém, né? A importância de Belém. Esses líderes religiosos, eles conheciam a lei da primeira até a última página. Não só isso, eles acrescentavam leis à própria lei. Então, eles acrescentavam muitas coisas que as pessoas deveriam seguir. Eles tinham um conhecimento muito grande. Só que, quando os magos vêm, e aí eu me coloco a conjecturar, a ficar pensando como que foi a situação, ao ver que aqueles magos chegaram, causaram um alvoroço, e esse alvoroço não foi causado apenas porque eles vieram com uma outra notícia, mas o rei Herodes matou toda a sua família, para que não houvesse alguém que usurpasse o trono dele. Tanto que Flávio Joséfo, se não me engano, fala que era melhor você ser um porco de Herodes do que você ser um filho de Herodes. Era mais saudável para você se você fosse um porco, né, o animal mesmo, um porco de Herodes, do que o seu filho, porque o risco de vida era maior sendo filho de Herodes, porque ele matava todo mundo que pudesse vir a roubar o seu trono. E aí então os magos chegam dizendo que o rei nasceu. A cidade fica enlouquecida, e os líderes judeus viviam, né, estavam ali naquele local. De repente Herodes vem, então se coloque na situação, você é um líder religioso, estudioso, você conhece as Escrituras, e de repente vem um alvoroço porque talvez teria nascido o rei dos judeus. E aí o rei Herodes pergunta, onde vai ser? Você não ia ficar pensando, será que não vale a pena ir lá dar uma olhada? Vai que de repente é o rei mesmo. Vai que ele, né? Vai que é o rei dos judeus nasceu. Vamos dar o benefício da dúvida. Acho que eu vou acompanhar esses magos, alguma coisa assim. Ou eu vou depois, vou dar uma olhada. O que nós percebemos é que os líderes religiosos ficam indiferentes. Talvez porque quem traz a notícia é um gentil. Não, Deus não vai usar um gentil. Talvez porque eles não viram. Não, se houver algo sobrenatural, vai ser a nós, porque nós somos os líderes religiosos. Nós conhecemos as Escrituras. Nós somos, e aí, eu estou falando sobre os figurantes. Talvez, e muito provavelmente, eles se considerassem ou os coadjuvantes, ou até mesmo os protagonistas da história. Como é que Deus mandaria o Messias e nós não seríamos os primeiros a saber? Bobagem. Nem vale a pena dar uma olhada. Nem vamos perder tempo. E aí eu faço essa contextualização, penso nessa contextualização. Quem seriam hoje esses líderes religiosos? Talvez eles seriam como muitas pessoas do nosso tempo, que são do povo, estão no meio do povo, mas que são aqueles exímios conhecedores de Bíblia. Eu já li a Bíblia 50 vezes, eu conheço as Escrituras em hebraico, o Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego, se você quiser eu falo aqui para você, e
sabe, em 4, 5 versões de cor. Eu estou na igreja desde o meu nascimento, o meu parto foi aqui no templo, não foi nem no hospital. Eu vivo na igreja, eu estou todo o tempo aqui, eu tenho 10 cargos, sou um profundo conhecedor das coisas de Deus. E há pessoas que são assim. E aqui eu não estou falando mal das pessoas que agem bem assim, mas há muitas pessoas que são assim, mas que talvez precisem ir até Jesus, porque talvez estejam vivendo uma religiosidade que não necessariamente é viva. Talvez tenham lido sim 50 vezes a Bíblia, mas talvez a Bíblia nunca tenha sido realmente viva no seu coração. Talvez nunca tenha sido realmente aplicada. Talvez nas 50 vezes que leu, não teve um momento em que parou, se derramou chorando e falando: misericórdia, Senhor, obrigado pelo teu amor. Talvez estejam fazendo muitas coisas para Deus, mas talvez não tenham parado para ver o que Deus gostaria de fazer neles. Muitas pessoas são assim. Talvez, eu espero que não, mas talvez seja a realidade de um dos irmãos. Mas eu trago ainda um último. Tem um quarto grupo de figurantes da história de Jesus. O primeiro que nós vimos são os magos. O segundo são os pastores. O terceiro grupo é o dos líderes religiosos. Qual seria o quarto grupo de figurantes da história de Jesus? Quem você acha que são essas pessoas? Eu e você. Não passou. Essa aqui é uma imagem do teatro, acho que do ano passado. O de bege ali sou eu. Não dá para ver direito, mas sou eu. Eu e você. Eu e você somos figurantes. Quem somos nós? E agora eu quero trazer para a nossa vida. Nós vimos homens que viram uma estrela, sabiam possivelmente de uma profecia, seguiram até lá para adorar Jesus, sem dúvidas. Nós vimos pessoas que eram marginalizadas talvez, mas tiveram uma revelação sobrenatural de um anjo e de anjos, e foram até Jesus e contaram. Nós vimos pessoas que conheciam as Escrituras, mas que não foram até Jesus. Mas quem somos nós? Nós somos apenas figurantes na história. Nós somos figurantes na história de Cristo. Nós somos, talvez, pessoas que estão aqui pela primeira vez, que talvez vieram a convite de algum amigo. Talvez nós sejamos pessoas que estão aí há anos, que colocaram os fundamentos do templo. Talvez nós sejamos pessoas que estão em casa, assistindo, e talvez até um tempo, sem vir até aqui. Talvez, enfim, nós sejamos pessoas quebradas, talvez nós sejamos pessoas marginalizadas, talvez nós sejamos pessoas que até hoje não quiseram saber de Deus. Eu já compartilhei aqui na igreja, no dia que eu me converti, o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu vim à igreja, eu não considerava que eu precisava de Deus. Eu recebi o convite de uma amiga, eu queria ir para o posto beber, mas essa amiga não queria me acompanhar naquele dia, e ela pediu para vir à igreja. Só que ela falou que se eu fosse com ela na igreja naquele dia, ela nunca mais me falava sobre Deus e sobre essas coisas. Então, se era para ela parar de me incomodar, eu vou. Me entreguei ao Senhor, me rendi ao Senhor, e naquele dia, desde então, eu tenho andado aos pés de Cristo. Talvez essa seja a tua realidade, talvez hoje você não está aqui porque você queria, porque seria o melhor lugar para você, aos teus olhos, mas Deus queria se revelar a você. Não talvez por um anjo ou por uma estrela, mas pela palavra dEle. Deus gostaria de ter um encontro com você. E a pergunta que eu faço é:
como você reage à notícia sobre Jesus? Nós celebramos no Natal o fato de que Jesus nasceu, mas nós temos a história completa, eles não tinham. Jesus era o Filho de Deus, ele era o Deus que se fez carne. Ele se humilhou, deixando a sua divindade, vindo a ser homem, como nós. Ele viveu, morreu em uma cruz, mas não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus, ou seja, ele foi elevado aos céus, com a promessa de que um dia ele voltaria, ele está vivo. Nós temos a mensagem completa. Como você reage ao fato de saber que Deus abandonou a sua glória para ser um bebê, para viver no meio de nós, morrer pelas nossas mãos, por amor a você? Como você vai reagir a isso? E aí, eu quero te levar a pensar, se talvez você nunca pensou nisso, mas também, talvez, você precise se colocar no seu lugar, como muitas vezes eu tenho precisado me colocar no meu lugar. A imagem que eu coloquei antes, era de um figurante. Nesse teatro, eu tenho feito nas igrejas por onde eu pastoreei e tal, eu sempre participo de teatro, sempre como figurante, porque a gente é figurante. Ninguém tem como ser o protagonista de um teatro de Natal. Ninguém tem como ser um protagonista de um teatro de Páscoa. A gente não é protagonista da história. E eu quero te falar, você não é protagonista nem da sua história. O protagonista da sua história tem que ser o Senhor. O protagonista da sua história é Cristo. E deve ser Cristo. E aí eu quero te levar à reflexão também, se talvez você já conhece a Cristo, já se rendeu a Cristo. Hoje, na tua vida, você é um figurante? Ou você tem tentado ser um protagonista? Como é que eu posso tentar ser um protagonista? Quando as minhas coisas importam mais. Quando as minhas decisões são mais importantes. Quando eu não me coloco mais como alguém aos pés de Cristo, permitindo que Ele decida o que é melhor para mim, querendo o que Ele quer, vivendo para Ele. Às vezes achando que eu sou alguém muito importante. Eu sou alguém importante na igreja. Grande coisa. Agora, quarta-feira, acho que foi, eu concluí o mestrado, né? E aí um aluno, a gente conversando com os alunos, né? Daí alguém vem e fala assim, agora é mestre. Não muda nada, só tem um nomezinho antes. A gente não é nada sem Cristo, porque Cristo, a história é sobre Cristo, Cristo é o protagonista. E eu quero que você faça essa reflexão, eu quero orar com vocês. Cristo tem sido o protagonista da tua vida? Você se colocou já na condição de figurante? Como você reagiu à mensagem sobre a história de Jesus? Quero pedir que você feche os seus olhos. E antes de orar, eu quero que você pense. Como está a sua vida? Talvez hoje você veio aqui pela primeira vez. Talvez você esteja como os magos, buscando várias religiões e religiosidades vazias. Talvez você esteja como o pastor, os pastores, aqueles que não seguiam realmente como deveriam seguir. Viviam à margem. Talvez você esteja como os líderes, se achando mais do que deveria. Talvez você não tenha dado ou não esteja dando o protagonismo que Jesus merece na sua vida. Talvez você não lembre dele todos os dias. Talvez você não fale com ele todos os dias. Talvez ele não seja o seu primeiro pensamento, o seu primeiro motivo de gratidão. Eu falho nisso muitas vezes e eu sei que muitas vezes nós falhamos com isso. E nesse momento eu quero orar com vocês. E se você ainda não conhece a Cristo, eu quero te convidar a, no seu coração, falar: Senhor Deus, eu hoje quero viver com Jesus. Quero que Jesus seja o protagonista da minha vida. Eu quero que Ele nasça no meu coração. Ou seja, que Ele passe a viver
dentro de mim. E se você precisa dobrar os seus joelhos e reconhecer que Jesus tem que ser o protagonista da sua vida, que você também faça isso. Em nome de Jesus, vamos orar.